Fala trader, seja muito bem-vindo a este vídeo aqui no meu canal para a gente falar de mercado financeiro. Nesse vídeo eu quero fazer uma análise de alguns pares que estão em situações de interesse e te mostrar algumas possibilidades para semana de 23 a 27 de junho de 2025. Nesse momento estamos com 2,86% de ganho, de lucro no copy trading. Se você tiver interesse em entender mais sobre o meu sistema de copy trading, aqui embaixo vai ter o link para você entrar e mandar uma mensagem para mim no WhatsApp, onde eu te passo mais detalhes e informações sobre copy trading, tá bom? Também, nesse momento, estão abertas as inscrições para a mentoria Legacy, o meu processo completo de formação no mercado financeiro, onde você entende tudo que eu uso, que funciona, um método comprovadíssimo de como gerar resultado de forma consistente no mercado, e você sabendo exatamente o que você está fazendo em todos os momentos. Isso é muito importante, tá bom? Dentro da mentoria Legacy, você consegue ter acesso, inclusive, ao meu robô de operações automáticas, o mesmo robô que eu utilizo nas minhas operações, no meu portfólio de estratégias automáticas que opera de forma 100% automática, sem intervenção. E o link para a mentoria está aqui embaixo, basta você clicar e você vai entender como funciona tudo isso na prática. Inclusive, nesse momento, as inscrições para a mentoria, existe algumas possibilidades, algumas formas de você se inscrever, e uma das formas dá acesso vitalício ao robô. Okay? Isso é uma coisa muito legal, porque é um robô muitíssimo bem calibrado, muito bem feito, amplamente testado e que pode te ajudar você a operar de forma consistente e lucrativa. Beleza? Muito bem, vamos para a tela e eu te mostro algumas possibilidades para esta semana, 23 a 27 de junho. Estou aqui com AudioSD. Aqui temos uma formação bastante interessante, a gente consegue observar pelo gráfico diário. Conseguimos ver como ele fez essa estrutura de queda bem desenhada por aqui. Fez uma retração mais fraca e chegou até onde? Até a região dos 61,8. Exatamente aqui, 61,8 da FIBO de baixa. Tá? Então temos uma retração saudável, bacana, em uma estrutura de baixa do AudioSD. O que mais? Nós também tivemos o início do rompimento dessa linha de tendência de alta, que vai dar para a gente ver aqui melhor no gráfico de uma hora, por exemplo. Tá? Então a gente consegue ver aqui essa linha de tendência de alta no gráfico de uma hora. Lembrando que estamos juntando informação de dois períodos aqui. A estrutura de baixa no gráfico diário, como ele fez queda, retração, 61,8, e agora ele começou a mostrar o rompimento dessa linha de tendência de baixa, que vai aparecer perfeitamente no gráfico de uma hora. E isso nos dá uma ideia de possível continuação do movimento de baixa, especialmente por causa da estrutura que está mostrando no AudioSD. Agora, como que a gente pode pensar em possibilidades dentro dessa visão para a semana de 23 a 27 de junho? Primeiramente, a gente pode observar topos já mais baixos, tá, no gráfico de uma hora, e dentro dessa estrutura, interessante aguardar o rompimento desse ponto de suporte, romper, e aí ele voltar para cá talvez em alguma região, e a partir daqui nos dá a possibilidade de venda para a continuação da queda. É isso que eu vejo no AudioSD em termos de possibilidade. Pegando uma análise, começa no gráfico diário, considerando o rompimento dessa linha de tendência de alta no gráfico de uma hora, dependendo de como ele formar essa estrutura, ele manter essa estrutura, pode apresentar tendência de baixa ao longo da semana que vem. Outro par que está na mira é o CHF-JPY. Aqui temos uma situação um pouquinho problemática, tá? Que é o quê? Ele começou a mostrar o rompimento desta região de resistência bem marcada, ok? Então fez uma ignição de força compradora aí e passou para cima. Eu fico um pouco receoso, tá? Eu não gosto muito da ideia de comprar quando o preço está tão na máxima, né? Basicamente ele está na máxima aqui, eu não gosto muito da ideia de comprar aqui. Inclusive, para mim é importante o seguinte: qualquer compra deve acontecer imediatamente depois de um movimento de baixa. Qualquer venda deve acontecer imediatamente após um movimento de alta. Então, nesse sentido, a gente consegue entender que, olhando para o CHF-JPY, ele está muito próximo da máxima. Não temos uma queda, né, para justificar uma possível compra. Mas a tendência está forte de alta. A próxima região de resistência é essa região de máxima aqui, e a gente pode observar na casa 179, 180, aí tem chance dele continuar subindo até lá em cima. Tá? Só tomaria cuidado para a tendência velha. Nós não queremos estar em tendências velhas. Tá? O que é a tendência velha?
Cara, é quando o mercado já está naquela tendência já faz muito tempo e aí tal, né? Aquela mesma estrutura faz muito tempo. A gente sabe que o mercado possui uma natureza cíclica e, portanto, toda tendência de alta será eventualmente invertida para baixa. E toda tendência de baixa será eventualmente invertida para alta. Então, tomar cuidado nesse sentido. Tá? Outro par que está na mira é o Euro USD, que na semana passada eu fiz uma análise falando do Euro USD e eu vou rever os elementos da análise da semana passada que eu fiz com você. Então, a gente pode observar como ele marcou um topo duplo no gráfico diário, aqui região de resistência, aqui também região de resistência. Ok? Então, topo duplo nesta região mostrou entrada de força vendedora. Olhando pelo gráfico de 4 horas, vemos uma tendência de alta, inclusive essa tendência de alta por aqui. A estrutura de alta está intacta por enquanto. A gente pode até projetar isso aqui para cima, vir um canalzinho nesse formato. Então temos uma estrutura de alta em H4. Porém, temos uma região de resistência importante no gráfico diário. E aí, quem vence? É claro que em algum momento a gente pode pensar na ideia de escolher um lado. Dizer, olha, eu acredito que o gráfico diário vai vencer, portanto a estrutura de alta, aqui nesse caso, vai ceder. Ou o contrário, eu prefiro aguardar para ver o que o mercado vai fazer. Tá? Mas, considerando essa região de resistência importante no Euro-USD, topo duplo lá em cima, e essa região de resistência por aqui, eu preferiria priorizar em possibilidades de venda. Se a gente olhar pelo gráfico diário, essa região de resistência em cima, como está em um ponto de interesse bem marcado, tá? Então, a partir daqui, ele pode talvez fazer um movimento de queda que teria um certo espaço. Olhando pelo gráfico de 1 hora, conseguimos ver essa estrutura, esse movimento de baixa. Queda importante por aqui, retração para cá, e aí para esta semana, de 23 a 27 de junho, eu vejo que o rompimento dessa linha de tendência de alta no gráfico de 1 hora pode abrir espaço para a possibilidade de queda no EURUSD, talvez até esta região horizontal por aqui. Então, basicamente, eu vejo que o EURUSD está em uma região um pouco apertada, eu até diria assim, né? Um pouco apertada, por causa que esta aqui é a máxima histórica, tá? É a máxima mais recente aí do gráfico diário. E aqui embaixo tem um ponto de suporte importante. Então, se for pensar em possibilidade de venda, a gente não teria tanto espaço para uma venda, né? Para um trade se desenvolver tão livremente. Mas o rompimento dessa linha de tendência de alta, até estou no gráfico de 15 minutos, pode fazer com que o preço caia até aqui embaixo no Euro USD. Tá bom? Outro par que está na mira é o GBP USD. A gente consegue observar pelo gráfico diário, fez um movimento de alta bem intenso, começou aqui em janeiro desse ano, praticamente só subindo esse ano, né? 13 de janeiro. Então, uma estrutura de alta já subindo bastante. E a gente consegue observar como, apesar de a estrutura ainda estar intacta no gráfico diário, a gente consegue ver aqui, ó, essa linha de tendência de alta, ou seja, está intacta, mas essa tendência já está um pouco envelhecida, principalmente se a gente olhar pela estrutura, pelo gráfico de 4 horas. Pega aqui desde janeiro, olha só, já está uma tendência já um pouco velha. Olhando mais de perto, pelo próprio gráfico de 4 horas, conseguimos observar uma região de resistência no GBP-USD, conseguimos ver essa região que foi suporte agora virando resistência, e a gente pode medir esse movimento de baixa com Fibonacci. E olha que coisa mais linda, 50%. Eu gosto muito dos 50%, tá? O nível de 50% para mim faz muito sentido. Inclusive um pouco mais do que o 61,8, porque o 50% aqui é uma região excelente, eu vejo, e que o mercado volta com mais frequência no 50%. Às vezes ele volta no 50%, mas não vai até no 68%. Então, o 50% faz bastante sentido dentro dessa estrutura. Considerando topo, região de resistência importante, considerando inclusive linha de tendência de alta por aqui, olha só que coisa mais bonita. A gente pode observar aqui foi suporte, né, ou seja, linha de tendência de alta, rompeu, e a linha que foi suporte agora virando resistência, GBP USD, vejo que ele tem chance de continuação do movimento de baixa, talvez aqui mais até essa linha de tendência
de alta aqui, ó, até esse ponto, tá? O que daria aí uns 170 pips, deixa eu ver. A partir de onde está agora, é uns 170, 180 pips, dependendo da velocidade com que ele cair. Então, GBP/USD, eu vejo que tem boa chance de fazer um movimento de baixa dentro dessa estrutura de alta. Veja bem, eu costumo dizer o seguinte, o mercado sempre sobe enquanto desce. E o mercado sempre desce enquanto sobe. O que isso quer dizer? A estrutura de alta no gráfico diário, ela está intacta, ela está ok, tá? Eu acho que ela está velha, mas ela está ok, porque a linha de tendência continua aqui e o mercado faz topos mais altos, né? Continua fazendo topos mais altos. Dentro dessa estrutura de alta, através de uma perspectiva de um período menor, dá para a gente pensar em uma continuação do movimento de baixa. Dentro dessa estrutura, até pelo gráfico de 4 horas, o que seria uma retração natural. Então, é importante saber conjugar, né, pegar elementos de um período maior e entender como que ele se relaciona com esse período menor. Aí, a partir daí, é claro, a gente ter estrutura, a gente ter possibilidade de movimento para cima ou para baixo, tá? Ouro, o que nós temos no ouro aqui? Vamos dar uma olhada. Conseguimos observar uma estrutura de alta bem marcada no ouro, já bem antiga, tá? Desde 2022. Fez um topo, uma região de resistência importante aqui pelo gráfico diário, pode observar, região de resistência bem marcada. E agora a gente consegue ver como ele mostrou para a gente aí um início de uma entrada de força vendedora, tá? Eu acho que é um pouco perigoso por causa que o ouro é visto como ativo de refúgio em termos de incerteza, mas pelo gráfico de 4 horas temos o rompimento da linha de tendência de alta, inclusive o rompimento desta região aqui. Então, o ouro, essa semana, para quem pensa em situação especulativa, talvez daria para a gente pensar aqui nesta região que foi anteriormente resistência, e aqui pode funcionar como resistência também. Aqui foi a linha de tendência de alta, ou seja, o mercado volta para cá, e aí a partir daqui fazer a estrutura de baixa. Só tome muito cuidado com direção no ouro, tá? Porque do ponto de vista técnico a gente pode ter uma coisa, e do ponto de vista geopolítico, macroeconômico, a gente pode ter outra, e aí o ouro acaba muitas vezes indo contra a questão técnica e a própria questão dos ciclos. É um pouco mais diferente no ouro, tá bom? E para finalizar, temos o Bitcoin, que fez um topo, foi testar essa região de resistência aqui. Conseguimos observar no gráfico diário esse topo sendo mais baixo do que esse, então temos uma estrutura de baixa começando. Entendo que o Bitcoin tem chance de vir buscar a região dos 50% aqui de alta no gráfico diário, ou seja, talvez aqui a região de 93 mil dólares mais ou menos. Tá? Olhando pelo gráfico de 4 horas, conseguimos observar o mercado subiu e aqui já perdeu um pouco da força e congestionou. Se ele romper para baixo, deixa eu até marcar isso aqui com uma linha bem bonitinha para você. Se ele conseguir já começou a romper para baixo, né? Vou até tirar um pouco desses muitos desenhos aqui, que senão o gráfico vai ficando muito difícil de entender. Então a gente pode observar, temos essa linha de tendência de alta, o mercado rompeu, tá? E enquanto ele se mantiver abaixo dessa linha de tendência de alta em H4, o Bitcoin, ele tem chance, eu diria que tem chance de fazer uma retração um pouco mais forte, talvez até a região de 93 mil dólares aproximadamente, ok? Amanhã farei uma análise aí do calendário econômico para a semana que vem e você pode deixar suas dúvidas, comentários, perguntas, sugestão de tema de vídeos para eu fazer aqui nesse canal. E, inclusive, de segunda a quinta-feira nós teremos sessão market, né? Sessão de trading ao vivo, tá? Não é trading ao vivo na prática, mas sim sessão de uma análise pré-mercado para identificar possibilidades, direção, suporte, resistência, comentário macroeconômico, geopolítico e pode te ajudar a trazer informações para você tomar decisões mais acertadas. E se você tiver interesse em entender sobre a Mentoria Legacy, basta você clicar aqui, um processo de formação completo no mercado, onde eu te trago tudo o que eu sei, tudo que eu uso no meu dia a dia enquanto trader. Eu te mostro os meus resultados, te mostro o meu copy trading, te mostro a minha ferramenta, e você pode usar a minha ferramenta de forma, enfim, a operar diretamente na sua conta, tá bom? Um forte abraço, a gente se vê amanhã no nosso próximo vídeo. Deixa o seu like, se inscreve aí no canal que é importante, e até amanhã. Até mais.